boa semana pra nós, donos da bola no ar e o clássico em destaque na tela da Band. Simbora! Um clássico bom chama uma polêmica e olha que entre Galo e Cruzeiro a chapa esquentou antes mesmo do apito. No antigo Twitter, Zé Ivaldo, zagueiro do Cruzeiro, fez esse comentário enigmático e bom, começou a partida no banco de reservas. Rola a bola e pressão do Atlético. Scarpa cruzou e Zaratio tentou dar um escorpião sem sucesso. Na jogada seguinte, cruzamento com muito veneno e um belo gol. Se o primeiro foi no jeito, o segundo foi na força. Arana aproveitou a sobra e escorou para Hulk encher o pé. Um chutamento que bateu em Paulinho e foi parar no fundo da rede. Não, eu vi ele, deu passo pra ele. Ficaram aqui, inclusive, fala que chutou, é. Rafa Silva quase diminuiu para o Cruzeiro, mas Saravia estava no caminho. Já o goleiro Anderson, na bomba de Arana, não teve tanta sorte. O lateral aproveitou as câmeras para dar uma provocada na comemoração. Tá faltando isso no futebol, o futebol tá muito chato, velho. Eles brincaram com a gente quando ganharam aqui, eu zoei eles quando a gente foi campeão mineiro, hoje também. Ao final do jogo do Fortaleza, o Anderson teve uma grande atuação, estavam todos satisfeitos. Conversa minha com ele no vestiário foi muito simples, bati no peito dele e falou, não muda nada, vamos pra cima. Ele falou, vamos pra cima. No segundo tempo, o Cruzeiro foi pra cima, mas levou pouco perigo. Placar final, 3-0. E rapaz, não é que usaram o placar também para mandar um recadinho? Futebol é alegria e quando ganha tem que zoar mesmo. Se eles ganhassem aquela final, eles iam zoar e pronto. Eu acho que isso faz parte do clássico. Assim, cai o tabu. Pela primeira vez, o Galo vence o Cruzeiro dentro da sua nova casa. Para o elenco alvinegro, fica a sensação de dever cumprido. E para o time celeste, lições duras que precisam ser aprendidas. Uma vitória importante. Pelos últimos jogos que vinha acontecendo contra o nosso maior rival aqui em casa, né, na nossa arena. 3 jogos, 2 derrotas, um empate. E era difícil para casa depois desses jogos. A gente sabia o que tinha que fazer. Infelizmente não conseguimos concretizar tudo 100%. Quando a gente não faz as coisas 100%, às vezes acontece isso. A gente perde hoje. É difícil, mas tem que levantar a cabeça. Eu quero fazer uma pergunta aqui logo de saída no programa e daqui a pouco o Valu vai me responder. Hoje recebemos Messier Caçapá, Cláudio Caçapa, é o nosso convidado. Estou com o Elton Novaes, com o Thiago Fernandes, que aliás tem uma informação exclusiva sobre o Matheus Pereira. Então muita atenção, torcida cruzeirense, muita atenção. Daqui a pouco o Thiago Fernandes traz aqui. Mas eu queria perguntar para o Valu e daqui a pouco ele me responde. O problema era o Pepa, o problema era o Zé Ricardo. Aí não foi problema o Seabra com o Paulo Autuori, mas o Cruzeiro criou um problema porque optou por outro treinador na sequência, que depois, mais tarde, foi problema também. Aí agora o Cruzeiro sofre essa derrota e o Cruzeiro vem numa sequência de Larcamão, não vou botar essa na conta do Seabra de jeito nenhum. Mas o primeiro jogo da decisão, o Cruzeiro tomou 2 gols. No segundo jogo da decisão, o Cruzeiro tomou 3 gols. Contra o Aliança, o Cruzeiro tomou 3 gols. Contra o Botafogo, o Cruzeiro tomou 2 gols. Contra o Fortaleza, o Cruzeiro tomou 1 gol. Contra o Atlético, o Cruzeiro tomou 3 gols. O problema, eu entendo que o Rafael Cabral, o problema dele com a torcida e o ranço foi pelas falhas individuais. Mas essa bola toda hora tá no gol do Cruzeiro. Nem Rafael Cabral, nem Anderson, nem Neuer vai resolver esse problema. Toda hora a bola tá ali. E se toda hora a bola tá ali, quando o Matheus Pereira não joga, esse time não joga, o problema é do Seabra? O problema não é de quem montou o elenco? Os critérios para a montagem do elenco não são da direção? Que são os mesmos critérios para analisar e contratar treinador? Então fica a questão, daqui a pouco a gente fala. Porque eu vou te dizer uma coisa. Se o Atlético não tira o pé, porque estavam poupando para o jogo de amanhã, o Atlético teria feito uma goleada histórica. O Atlético teve compaixão. Tirou o pé. Porque se força a barra, se não tem esse jogo no meio de semana, na terça, no início da semana, e o Atlético forçasse, a impressão que faria 4, 5, 6, sem muito esforço. Aí nós vamos dizer que isso é normal, é que há uma diferença de elenco muito grande. De elenco é muito grande. E aí não tinha vantagem, como na decisão do estadual. E aí o Atlético foi lá e simplesmente atropelou no Mineirão e atropelou
na Arena MRV. Daqui a pouco nós vamos falar disso também. Mas agora tem um recado importante. Grande Cláudio Caçapa, esta grande bandeira. Caçapa, viu o clássico? Assisti. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde a todos. Assisti sim. Prazer imenso te receber aqui. Você é um dos caras mais legais do meio da bola em todo mundo. Rapaz, fico feliz, né? Você sabe que é verdade. Fico muito feliz de poder ouvir isso. Ô, Caçapa, por que aconteceu, por que teve essa disparidade tão grande no clássico de sábado? O Atlético, o Cruzeiro meio que esboçou alguma coisa com 10 minutos e depois o Atlético saiu atropelando. E no finalzinho, aquela pressão meio estéril do Cruzeiro. Por que isso aconteceu na sua avaliação? Eu acho que você já começou o programa dizendo, né? Eu acho que essa disparidade do elenco, né? O que faz a grande diferença hoje entre Atlético e Cruzeiro, para mim, é o elenco. Né? O Cruzeiro, ele conseguiu segurar o Atlético ali 10, 15 minutos do primeiro tempo e depois, até com uma pressão alta, estava incomodando o Atlético, mas na sequência do jogo mesmo, até o próprio primeiro tempo, acho que o primeiro tempo foi onde o Atlético conseguiu marcar os 3 gols, conseguiu impor o ritmo que eles gostariam e conseguiu, obviamente, a vitória para mim no primeiro tempo. E o Cruzeiro sofreu muito. No segundo tempo ele conseguiu reagir um pouquinho, mexer um pouquinho taticamente, conseguiu melhorar o time, mas eu acho que o elenco do Atlético hoje é muito forte em vista do elenco do Cruzeiro. Elton Novaes, boa tarde. Boa tarde, HG. Tirou o pé mesmo, né, Elton? Ficou muito claro, né? E no finalzinho o Cruzeiro acabou conseguindo criar pelo menos umas duas chances ali no finalzinho com o Barreal, mas assim... Eu tendo a dizer também que o Cruzeiro mudou a postura dele no segundo tempo. Isso é fato. O Atlético com as substituições... Sim. E o Atlético também, quando ele faz a substituição do Zarate, a saída do Zarate, já mostra que o time voltaria para o segundo tempo com uma intensidade um pouco mais baixa, que é a questão do poupar, é um pouco tirar o pé. Sim, isso aconteceu. Mas também a gente tem que avaliar a melhora do Cruzeiro, o entendimento do Cruzeiro melhor para aquele segundo tempo ali, para tentar minimizar aquele prejuízo. E o Cruzeiro foi para cima do Atlético e o Atlético tentando jogar simplesmente na boa. Ou seja, buscando um contra-ataque, buscando uma bola mais longa. Então, o Atlético não é só a questão do tirou o pé. A gente tem que olhar sempre o que o outro adversário tentou fazer para minimizar aquele sofrimento que estava acontecendo. Porque se continuasse da maneira que estava o primeiro tempo, era isso que ia acontecer. O Atlético mostrava no primeiro tempo que ele poderia fazer mais gols no momento que quisesse. É claro que isso é entre aspas, né? Que a gente é o termo coloquial para a situação que era demonstrada no primeiro tempo. Mas o Cruzeiro no segundo tempo tentou algumas alternativas e o Atlético com o placar totalmente a seu favor e sabendo que tem uma partida importantíssima e dificílima contra o Peñarol, que é líder do campeonato uruguaio no momento, vem com o Diego Aguirre aqui, novamente reencontrando o Atlético. Então, o Atlético tem uma partida muito difícil amanhã, assim como o Cruzeiro. Então, tudo isso ali foi fazendo o jogo diminuir a intensidade. E o placar já estava nos braços do Atlético. Estava nos braços do Atlético, construído com uma facilidade que eu, sinceramente, Valu, não esperava. E eu queria que você me respondesse. Porque a culpa já foi de um monte de gente, de um monte de profissionais. Aí fala-se de uma cobrança mais dura para cima dos jogadores. Mas será que os mesmos critérios da montagem desse elenco que entregaram hoje para o Seabra são os mesmos adotados para a contratação de treinadores no Cruzeiro? Quando é que essa culpa, se é que você pode chamar assim, vai recair em cima exatamente nos ombros de quem tem que segurar essa pica aí, Valuzão? Boa tarde. Boa tarde para você, para os amigos e os telespectadores. Quando o Ronaldo Nazário realmente parar de trocar apenas as cadeiras do futebol. Exemplo, jogadores deixam o Cruzeiro, técnicos deixam o Cruzeiro, mas o departamento de futebol, no entendimento do Ronaldo, faz o trabalho certo o tempo todo. Eu discordo de você quando você tira do colo do Seabra. Eu acho que ele tem a responsabilidade, sim, já por esses 4 jogos, mas não a maior responsabilidade do que está passando o Cruzeiro nesse instante. Para mim, o principal responsável é o departamento de futebol do Cruzeiro, que em mais uma oportunidade, o Cruzeiro, de 9 contratações nessa primeira janela, apenas 2 são titulares. Ou seja, o time que entrou em campo contra o Atlético é todo um time 2023, mais o Rafa Silva 2022.
Então, assim, já se chegou à conclusão de que os outros, com exceção do Léo Aragão, que é goleiro, aí você coloca 8 jogadores, os outros 6 jogadores do Cruzeiro já foram diagnosticados que não servem mais para o clube. Ninguém sabe, por exemplo, o que pode oferecer uma zaga Vidalba e Zé Ivaldo. Eles não foram testados no Campeonato Mineiro. O Larcamon jogou 90 dias de trabalho pelo lixo. Então, assim, eu acho importante determinar o principal responsável por esse momento do Cruzeiro é o departamento de futebol. O Seabra tem sim as questões em que ele é responsável, afinal de contas ele é o técnico, ele é o responsável à beira do campo e entendo o que já disseram tanto o Caçapa quanto o Elton, a distância de Atlético para o Cruzeiro, a gente sabe que ela é abissal desde o ano de 2020 para cá, mas o Criciúma não está mais distante do Atlético do que o Cruzeiro, porém é mais organizado, lá tem um trabalho mais longo, coisa que é totalmente utópica em se falando do Cruzeiro hoje, que troca os técnicos a cada 4 meses. E o mais interessante é que quem faz essas trocas está bem assentado nos seus lugares, que é o departamento de futebol. Então, assim, de uma forma definitiva, eu acho que o departamento de futebol é o maior responsável por esse momento do Cruzeiro. Falando um pouco do jogo, o Cruzeiro esteve em campo durante 10 minutos. E ficou muito claro, né, a diferença de intensidade quando a gente fala de um meio-campo com Lucas Silva, Ramiro e Machado. E do outro lado a gente viu o Alan Franco, o Zaratio, realmente o Otávio em uma rotação completamente diferente. Alguém pode falar, mas e o Fluminense, que tem Paulo Henrique Ganso como titular e não tem o seu aspecto físico como grande destaque? Mas ele tem André e Martinelli que correm, eu nem vou falar do que eles jogam, que correm para 7 talvez no Fluminense. Cruzeiro, muito espaço, os gols criados, acho que não entenderam ainda a forma que o Gabriel Milito joga, com Scarpa sempre dando aquela opção pelo lado de campo, e o Scarpa é um jogador que tem qualidade, se ele tiver qualidade. Atlético resolveu o jogo em 22 minutos, não consigo ver, diferente do Elton, melhora alguma no Cruzeiro, normal de qualquer equipe que está vencendo por 3-0, o Caçapa pode falar melhor, ela jogar de uma forma a se desgastar menos, tendo a bola com uma circulação diferente. Acho que o Cruzeiro não tem absolutamente nada desse jogo que se possa ser aproveitado. E já na conta do Seabra, são 9 gols tomados em 4 jogos. Ou seja, a gente está falando de uma média, nem precisa de ser bom de matemática, de mais de 2 gols por partida. E um time que tem as limitações que tem o Cruzeiro não pode se dar ao luxo de sofrer tantos gols. Eu também achei que essa mudança, essa melhora, entre aspas, do Cruzeiro no segundo tempo, Thiago, não me convenceu. O Everson foi extremamente molestado no segundo tempo. Trabalhou demais. Não, então assim, ficou com a bola, criou no finalzinho ali, 2 inclusive ao Barreal. Você precisa aprender a chutar a bola, filho. Pé murcho, 2 no Barreal ali, o negócio não virou e tal. Mas assim, ficou muito claro para todo mundo. Você estava no estádio? Você trabalhou no jogo, né? Trabalhei então, você trabalhou no jogo, você estava no estádio. Ficou muito claro para todo mundo, cara, que o Atlético ali no segundo tempo, é que, ó, temos 3-0, diferentemente do primeiro jogo da decisão do Mineiro. Agora, ficar aqui atrás, esperar os caras, ligar contra-ataque. Teve até chance de ampliar, mas não ampliou. Eu achei que foi um amasso mesmo, de verdade, Thiago. Me surpreendeu muito. E você, cabeludo? Ô HG, boa tarde a todos. Eu tô com valor nessa, assim, com você também. Eu acho que a questão dessa melhora, dessa diferença da equipe do Cruzeiro do primeiro para o segundo tempo é em função do placar já resolvido. O Atlético não tinha muito o que fazer, além de tentar sair de fato em contra-ataques. Eu lamento pelo gol sofrido pelo Anderson, de tudo que aconteceu. Frangaço, hein? Pois é, cara, mas eu fico triste quando essas coisas acontecem com um jogador que não vinha jogando, ele estava um tempasso sem jogar, sem ritmo de jogo. Eu lamento pelo que tem acontecido com o Anderson. Acho que o Atlético tinha inúmeras chances de construir esse terceiro gol e lamento que de fato tenha acontecido dessa forma, mas enfim. Sobre o jogo, o Everton, e aí, analisando bem os dois times, é que os jogos anteriores, que o Atlético não tinha conseguido vencer o Cruzeiro com essa mesma expressividade, ou dessa mesma forma, comandando o jogo, dominando a partida, para mim diz muito mais sobre a forma como o Atlético era comandado e gerido do que a qualidade do time adversário. O Atlético tem hoje no elenco 5, 6 jogadores que estão no mesmo patamar do Matheus Pereira, que é o principal jogador do Cruzeiro. O Cruzeiro tem um craque, que é o Matheus. E o Atlético tem 5, 6.
Eu sempre digo isso aqui, o Atlético tem o Guilherme Arana, que é craque, o Atlético tem o Zarate, que para mim é craque, o Atlético tem o Paulinho, que é craque, tem o Hulk, que é craque, Gustavo Scarpa, que é craque. Então o Atlético tem 5 jogadores que são diferenciadíssimos e o Cruzeiro tem o Matheus Pereira. No momento em que esses 5 não estiverem rendendo 100%, mas rendendo ali talvez 60%, 70% do que eles podem, ainda assim o Atlético vai vencer o Cruzeiro jogando num time organizado como é o Atlético hoje. Então, a minha expectativa do jogo era que o Atlético saísse com um triunfo. Eu não imaginava que seria desta forma, mas eu imaginava que o Atlético saísse com um triunfo. E eu sempre digo isso, pela qualidade dos jogadores, pela possibilidade de alternativas que tem esse time do Atlético. Então eu imaginava que o Atlético saísse com um triunfo. Óbvio, não imaginava que fosse construído de forma tão fácil como foi no primeiro tempo. O Atlético teve oportunidade para fazer um placar ainda mais dilatado nos 45 minutos iniciais. E o Scarpa teve muita liberdade jogando pela direita. O Guilherme Arana subindo pela esquerda também teve muita liberdade. Um Atlético que, com esses 2 jogadores, ele ia criar e criar muito. O Scarpa voltava para marcar como um lateral em alguns momentos. E eu fiquei surpreso de ver o Scarpa se entregando e jogando desta forma. O Scarpa solto pelo lado direito, eu imaginava que ele podia fazer o que ele fez no jogo. Mas voltando para marcar, dando combate, jogando como um lateral em algumas vezes, eu fiquei surpreso. E esse Atlético me parece cada vez mais preparado para o que ele vai enfrentar durante essa temporada. Então eu fiquei surpreso do ponto de vista positivo com o Atlético e surpreso do ponto de vista negativo com o Cruzeiro pelo primeiro tempo. E eu sei que ele não tem responsabilidade pelos gols. A culpa não é do Neres. Mas se você tem o Neres e o Zé Ivaldo, cara, é claro que o Zé Ivaldo tem que jogar. O Zé Ivaldo é mais jogador que o Neres. Cara, mas tá acontecendo alguma coisa. Tá acontecendo alguma coisa. Daqui a pouco o Valu pode até me ajudar. Tá acontecendo alguma coisa lá no Cruzeiro pro Zé Ivaldo não ser titular. Aquela postagem do Zé Ivaldo, eu não sei se foi ele mesmo, se foi a esposa numa conta errada. O Valu acha que foi ele, né, Valu? Não. Foi ele foi mesmo? Ele, com certeza. Ah, ele mesmo. Então o Valu está dizendo que foi ele mesmo que fez. Eu não entendi. Esse tipo de coisa não ajuda em nada, né? Talvez ele chamar o Seabra para uma conversa ou questionar por que ele não está jogando resolva muito mais do que se posicionar em rede social. Mas alguma coisa está acontecendo. Outrora o reserva era o João Marcelo, agora o reserva é o Zé Ivaldo. E a melhor zaga do Cruzeiro fica no banco, cara. Como é que essa melhor zaga do Cruzeiro não joga? Daqui a pouco vamos falar mais disso. E eu quero perguntar também ao Caçapa, treinador, por que o Milito conseguiu mudar o time tanto sem treinar? Quando eu falo sem treinar, vocês entendem, né, gente? Eu não tenho um volume de sessões de treinos. E ele foi perguntado, mas é vídeo, cara, é orientação. Só que para você conseguir fazer os jogadores te atenderem através tão somente de orientação, me parece ser uma tarefa mais difícil do que nos treinos. Então eu queria que o Caçapa tentasse nos ajudar a entender por que o time mudou tanto da água para o vinho. Agora, tem uma coisa que o Milito realmente chama muito minha atenção, e eu falei disso lá no meu canal no YouTube. Ele não dá sossego na margem do gramado para os jogadores. O Atlético perde a bola, esse homem surta a margem do gramado. Ele não sossega um minuto. Ele orienta, e eu acho que isso tem muita importância, principalmente no resultado de o Atlético não deixar com que o adversário jogue. Daqui a pouco a sua mãe. Ô Caçapa, como é que esse homem conseguiu mudar esse Atlético tão rapidamente, com pouquíssimas sessões de treino? Cara, quando você fala da vibração do Milito, eu acho que isso é um ponto importantíssimo para ele ali na beira do campo, até porque com isso ele não dá tempo aos atletas para dormirem ou perder o foco, né? Esquecerem daquilo que foi trabalhado. Então, o tempo todo falando, o jogador, querendo ou não, às vezes eles falam que não ouvem isso, aquilo, mas eles sabem que o treinador está ali. Então, eu acho que isso é o diferente dele. E é lógico que o melhor é você trabalhar dentro de campo. Esse é o ideal, é você fazer os treinos dentro de campo, com a intensidade necessária, pensando, visando os jogos. Mas é lógico que hoje, essa máquina hoje dos vídeos é muito bom. É muito ajuda importante. Mesmo na orientação? Ajuda muito. É lógico que os treinos, quando a gente fala que os jogadores não foram a campo para fazerem os treinamentos com a intensidade necessária, às vezes faz também caminhando. Né? Você consegue mostrar, trazer aqui, eu quero você aqui, quero o outro ali. Então, isso também se faz muito.
E através dos vídeos hoje as coisas melhoraram muito, né? Eu tenho certeza que hoje os atletas de antigamente, da minha época, seríamos melhores atletas também com vídeo, uma facilidade que traz para o treinador e para os atletas também. As plataformas, né, Eltinho, elas desenvolveram de maneira tal que Só nós, futebol, por exemplo, que a gente usa o mapa de calor. que nós que não somos atletas, a gente termina um jogo, até o Thiago um dia me orientou sobre onde é que ia procurar lá, então você vai lá, cara, tá tudo mastigado. E aí eu tô falando do pós-jogo, imagina o que esses caras não têm de informação. Do pré. Do pré, cara, sabe? Você tem analistas de desempenho, e você tem os caras que fazem toda a leitura e tal. Claro que isso não é suficiente. Se não tiver um elenco que consiga ter qualidade, vai entender, mas não consegue executar. No caso, o Atlético tem elenco qualificado, e nós falávamos aqui, né, Eltinho? Não dá para apontar o dedo pro elenco e dizer que o elenco é ruim, porque teve uma época do Filipão que todo mundo começou a falar que o elenco não era tão bom assim. O elenco é bom. No próprio início da temporada agora, se questionaram o elenco do Atlético. O elenco do Atlético chegou a ser questionado logo depois da derrota patrocinense, depois o Atlético não foi bem dentro do Campeonato Mineiro e muita gente chegou a questionar esse elenco do Atlético. E ainda voltando para o Clássico, é o primeiro Clássico que a gente vê realmente a qualidade técnica do Atlético se sobrepor à vontade do Cruzeiro. Porque muito a gente vinha aqui e batia na tecla que o Atlético não apresentava a vontade que o Cruzeiro demonstrava em campo e isso fazia com que o Cruzeiro se superasse e conseguisse a vitória para cima do maior rival. E nesse jogo, a gente viu o Cruzeiro naqueles primeiros minutos tentando mostrar mais uma vez que ia encarar o Atlético de frente e logo depois o Atlético se sobrepôs tecnicamente e conseguiu levar isso quase que o tempo todo. Né? Perde-se na posse de bola, no segundo tempo, mas o Atlético acaba se sobrepondo o tempo todo nessa qualidade técnica. Então, pela primeira vez, o Atlético se fez valer do elenco que tem. Coincidentemente, com esse desempenho que o Milito vem apresentando e também da qualidade dos atletas. É bom a gente destacar o Scarpa. O Scarpa, nos 7 jogos do Milito, ele foi titular em 3. Os outros ele entrando ao decorrer do jogo. E o Scarpa já mostra 3 gols e 2 assistências. O porquê que o Scarpa tinha sido contratado? Justamente para fazer o que ele vem fazendo nesses últimos jogos, justamente com o trabalho do Milito. Tá lá no meu canal também, né, Thiago? Eu falei, o Atlético, o Scarpa, ele não pode, em hipótese alguma, ser reserva desse time. Ser colocado aos 44 do segundo tempo e tal. Temos um plano, né? Pô, tudo bem, eu sei que tem plano. Mas não pode, cara. É muita qualidade, é muita inteligência. Ele pensa o jogo. E méritos, mais uma vez, ao Milito, né? Porque o gol que o Zarate fez é mais ou menos no mesmo formato de lance. Molde operante que o Thiago tinha perguntado, né, Thiago? Na semana passada a gente tinha falado assim, o movimento Otávio, Saravia ia existir do outro lado? Existiu. Você lembra que a gente estava conversando semana passada? Falando disso, aí o que aconteceu? O Scarpa puxa e faz o movimento. Foram 3 gols, fora outros lances criados que não surtiram teve um anulado. Mas foram 3 gols do mesmo jeito. 2 do Saravia anulado contra o Corinthians. Contra o Cruzeiro, validado, e esse gol do Zarate. Só que agora a surpresa foi do o Zarate, outro lado, né? E não um lateral. Agora, só para ouvir sua análise, primeiro, o Atlético tem 2 jogadores que jogam, eu odeio falar essas palavras da moda aí, que são extremas, que é sacanagem, né? Você ter o de um lado, você ter um Arana, você ter do outro. Joga de ala, um sujeito como o Scarpa é sacanagem. Mas e o Milito, irmão? E o Milito, que você ficou aqui, BBP, não sei o quê, então vai falar o quê? Porque depois do jogo de sábado, o que eu recebi de mensagem no Instagram e no Twitter, das pessoas perguntando assim, e o Thiago Fernandes? O que vai dizer do Milito lá na segunda-feira? Então fala pro povo, ele precisa fazer isso contra o Cruzeiro e contra o Criciúma. Não dá pra fazer só contra o Cruzeiro, é isso. Já conseguiu ver defeito aí, ó. Não, mas não é defeito, é só esse meu ponto. Ele tem que fazer contra os dois. Então, mas que o Atlético fez contra o Criciúma, né? Ele fez contra o Criciúma, porém o desempenho foi bom contra o Criciúma. O Atlético teve desempenho. Eu sei. Mas o objetivo é o desempenho foi gostoso, mas tem que ganhar. Não é todo jogo, mas eu cobro que o Atlético faça isso contra o Cruzeiro e contra o Criciúma, que ele consiga vencer. É só isso. E o Milito está fazendo um ótimo trabalho. E do ponto de vista ofensivo,
que é o que ele poderia mudar nesse time, ele mudou e o time é outro. O time é outro, cara. O time, ofensivamente, cria mais, tem repertório, as jogadas são ensaiadas. Vocês acham que eu vou me trair em algum momento aqui. Não, você se trai diariamente. Não. Mas tudo que eu dizia aqui anteriormente era, o treinador anterior, que em boa parte do tempo eu o defendi, ele entrega para você uma boa defesa. E no ataque não são movimentos que ele treina, são os jogadores individualmente fazendo a diferença. E deu certo no ano passado, esse era o ponto que eu defendia. O Milito ele vai te entregar mais do que isso. Ele vai te entregar jogadas ensaiadas do ponto de vista ofensivo. E o Atlético tem essas jogadas. Tanto é que nós estamos falando de uma. Os 3 gols saem dos pés do Scarpa. Os 3 gols do jogo de sábado saem dos pés do Scarpa. Ele faz 3 coisas diferentes com a bola. Um, ele faz uma inversão de jogo. Um, ele cruza na direção do segundo poste para que o Arana escore para trás para o Hulk finalizar. E na outra ele cruza na direção do meio da área para o Zarate fazer a finalização de... E curiosamente, nos 3, o Arana sossegadinho, sem marcar. Eu te garanto que são 3 jogadas ensaiadas. Então, o Milito entrega uma coisa que poucos técnicos entregam, que é essa questão do repertório ofensivo. O Atlético tem. O Atlético hoje cria de diversas formas. A minha cobrança ao Milito será sempre a cobrança muito tranquila, passiva, de regularidade. O Atlético precisa de regularidade. E ponto. Só isso. Tá invicto. É que nos 2 primeiros jogos o Atlético não foi bem, HG. Sim, e a gente tem que bater nessa tecla também. Não é só elogiar o que o Atlético venceu. É óbvio, o Atlético venceu. E aqui hoje eu falaria, o Atlético venceu e foi muito bem contra o Cruzeiro. Foi o senhor do jogo, dominou a partida inteira. Mas nos jogos anteriores, o Atlético não venceu o Corinthians, que para mim é um time fraco, e o Atlético também não venceu o Criciúma, que é um time frágil. Eu preciso ouvi-lo. Só falando ainda a respeito de Atlético... Peraí que não tem me incomodando. Não é possível. Tem um fio branco. Pode puxar? Pode. Ai, tá! Conseguiu? Vou levar lá pro Meca para implantar nessa cabeça sua. Bora. Tá bom. Agora você faliu. Só ainda a respeito de Atlético, tem uma questão aí que caiu por terra, né? Muita gente falava, porque o Pavon não joga no Atlético, porque assistente de lateral, né? O Pavon e o Scarpa, hein? É lateral. E o Scarpa, hein? Com bem menos recurso físico do que o Pavon, o que o Scarpa corre para trás, o que ele correu atrás do Arthur Gomes, nem tanto que o Arthur Gomes andou em campo, né? Mas do Barreal, né? Ajudando o sistema defensivo. Então, acabou, né? Eu acho que está implodida de vez essa balela de que o Pavon não jogava no Atlético porque tinha que correr para trás, né? O Scarpa com bem menos recurso físico. E discordo do Elton quando ele fala a respeito da questão da vontade que o Atlético teve mais. Eu não acho que o Atlético teve mais vontade do que o Cruzeiro. Eu acho que o Atlético teve mais intensidade e isso tem a ver com as peças e a maneira que o Gabriel Milito distribuiu essas peças em campo. A gente vê, o Lucas Silva ele foi fazer uma falta no segundo tempo onde levou o amarelo. Fora isso, aquela expressão que você sempre usa, arame liso, o meio-campo do Cruzeiro. Os jogadores chegando, às vezes, 1 metro, 1,5 metro, depois que os jogadores do Atlético receberam a bola. E isso no futebol, o Caçapa sabe muito bem disso, melhor do que todos nós, porque foi atleta e hoje é técnico. É só você observar o primeiro lance, o Scarpa tem muito espaço. E outra, o Zaratio ataca o meio da área, o Lucas Silva não acompanha, o Zé Ivaldo não tem movimento e o William também não tem movimento. O Cruzeiro não está em inferioridade numérica. São 7 jogadores do Cruzeiro quase dentro da área. Então o Atlético com Milito é um time que se movimenta bastante e a intensidade, para mim, foi o fator mais importante. Mais até do que o aspecto técnico do Atlético, que é bem diferente, é bem distante do Cruzeiro. Que se a gente parar aí para analisar a rigor, o Paulinho e o Hulk fizeram um jogo ok. A gente está falando do Atlético que sobrou sem eles estarem sendo os protagonistas que geralmente o são. Mas é isso que aí a gente precisa pegar carona no que o Thiago Fernandes disse, né? É que ele tem tanta qualidade com Hulk, Paulinho, Scarpa, Arana, Zaratio, que quando você tem a dupla principal que não funciona tão bem, os outros resolvem o jogo. E aqui, daqui a pouco eu quero perguntar ao Valu aqui. O Cruzeiro também, os jogadores estão precisando, o Cruzeiro precisa apresentar mais intensidade no jogo. Aliás, falando em intensidade, quando saiu a escalação do Cruzeiro, eu estava em São Paulo, mandei para o Elton, falei assim, o Seabra está entregando o jogo para o Atlético. Meio campo. Por causa do meio campo. A hora que saiu a escalação, eu falei, Elton, o Seabra está dando a vitória para o Atlético. E falei,
E pode ser fácil, hein? Aí ou é besta ou é bestial, depois dessa escalação aí, e aí me referindo ao Atlético, né? Ao Milito. E foi bestial. Bestial. Então, Seabra, nesse aspecto, você tem razão, e eu falei que não ia meter essa na conta do Seabra, mas a escalação inicial já apontava que esse meio-campo não ia virar nada, e não virou arame liso total. Daqui a pouco a gente fala mais, eu quero falar